Olá, pessoal! Hoje no podcast Entre Temas iremos entrevistar o professor Marcelo Frajola. Ele é especialista em escolas de esporte. Vamos bater aquele papo legal com ele. Mas antes de tudo, eu quero pedir para vocês: curta o canal, compartilhe, ative o sininho. É muito importante para a gente, para que o canal cresça. Então, bora para a vinheta. Entre Temas! Olá, pessoal, tudo bem? Começando aqui, episódio 002 com o professor Frajola. É ou não é, professor? Vamos junto. Toca aí. Gente, eu tenho que ter uma cola aqui para falar, para dar a apresentação do professor. Formado em Educação Física, especialista em escolas de esporte, MBA em Gestão Empresarial, curso de Gestão de Escola de Futebol e Futsal pela CBF, atuou 6 anos como coordenador de escola de futebol licenciadas do América Futebol Clube e já formou atletas que hoje jogam profissionalmente. Viu só? Olha o gabarito do nosso professor aí. Professor, vamos lá. Primeira perguntinha aqui. Conta um pouco aí para o nosso público. O que exatamente faz a sua experiência nesse mercado? Qual que é a sua experiência nesse mercado aí? Conta pra gente. Fala, Cláudio. Bom, tudo tranquilo? Obrigado aí, galera. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Então, eu já estou nesse mercado há 23 anos. Né? Eu gosto demais de trabalhar com escola de esporte, com formação, né? Com iniciação. Gosto demais da conta. E aí a gente vai adquirindo muita experiência, a gente vai tomando muita porrada no decorrer do processo, né? Mas a gente aprende muito. Assim, eu falo muito que tem momentos que a gente dá aquela bad, aquela deprê assim de querer largar tudo e mudar de área, mas eu gosto demais. Isso aí às vezes toda profissão dá um alto e baixo, dá uma motivada, uma desmotivada, mas é isso mesmo. Nasceu para isso aí, você vai junto e a gente sabe. Eu conheço alguns atletas seu aí, então eu já sei que eles mesmo não deixam você sair de cena, não. Vai ser o eterno professor Frajola. Pois é, eu gosto muito. E assim, hoje eu estou do outro lado, né? Eu estou nessa parte mais na gestão, né? Tem algumas escolas que a gente vai falar aí. Hoje eu atuo muito mais com gestão, menos aula. Dou aula quando eu vou dar treinamento, alguma coisa, sabe? Mas assim, eu atuo hoje muito mais na parte de gestão do que propriamente em aula. Entendi. Ô, professor, com essa vasta experiência que você tem, com os anos, né, nessa profissão, no que gosta mesmo, qual que é o objetivo mesmo, vamos dizer assim, qual que é o seu objetivo em formar esses atletas? Boa pergunta. Vamos lá. Isso é uma pergunta, eu vou dar uma resposta talvez polêmica para muitos, viu? Isso é legal. Vamos lá. A gente que trabalha com escolas de esportes, e aí vamos falar uma escola de futebol especificamente. A gente, muitas das vezes, o dono de escola de futebol, ele meio que se perde nisso, né? E olha que legal, eu fiz um curso de gestão da CBF, e no curso o psicólogo, numa palestra com o psicólogo, e aí ele me pegou de exemplo, ele fez algumas perguntas e olha que legal isso aqui. E aí a gente fez um cálculo, na época eu tinha uns 20 anos de mercado, e aí ele perguntou: Frajola, me fala uma coisa, quantos atletas já passaram nas suas mãos? Aí eu falei em torno de, 10 mil, não sei, eu acho que mais. 15 mil, 20 mil, aí nós... Sério isso tudo? Deve ter rodado por aí mesmo. Aí 20 mil atletas, 20 mil alunos. E aí ele fez a seguinte pergunta: 20 mil, dos 20 mil, quantos viraram de fato atleta profissional? E aí, de fato, hoje eu tenho 4 jogando profissional, é uma realidade, só que tiveram outros 3 que viraram profissional e depois não seguiram carreira. Uhum. E aí ele pegou a calculadora e fez um cálculo. Na hora que ele fez o cálculo, deu 0,0 sei lá quanto. Um percentual baixo. Ele fez uma pergunta para todo mundo que estava no curso junto comigo, e aí ele perguntou: e aí, vocês formam atleta ou vocês formam pessoas?
Vocês formam atletas ou vocês formam cidadãos? Uma vez que essa discrepância é uma questão numérica, uma questão matemática. Então, assim, e aí fez a gente repensar, recalcular a rota. E aí, respondendo a sua pergunta, hoje eu tenho a percepção que não é o objetivo principal de formação de atletas. Entendi. Mas... Esse não é o objetivo principal, ele é um meio. E aí, quando a gente faz um trabalho organizado, quando a gente faz um trabalho com planejamento e bem executado, como consequência desse bom trabalho todos os dias, vai fazer com que a gente vai potencializar alguns atletas. E aí sim, aquele aluno que o objetivo entrou lá só por uma questão médica, porque tá pré-diabético, colesterol alto, não importa, o autista, né? São vários, né? E aí automaticamente a gente potencializa e aí muitos deles hoje estão na base. É muito comum. Meninos que entraram lá procurando uma qualidade de vida, hoje estão na base de clube. Ô professor, lá atrás, o que porque assim, você contou aí agora uma vivência, uma consequência, toda uma trajetória, né? Mas o que te levou a... Você é formado em educação física, então tem uma vasta área para estar trabalhando, né? Como um professor lecionando, entre várias outras áreas que você poderia estar atuando. O que te levou para a escola de esportes? Boa pergunta. Assunto polêmico também, principalmente quem está começando agora na área de educação física, viu? Vamos lá. Eu, assim como várias crianças do Brasil afora, a gente sonhou em ser jogador de futebol e tal. Mas eu confesso que eu não tinha esse tino, não tinha esse talento, né, para o futebol profissional. E aí o que acontece? E aí eu entrei para a educação física. E aí eu falei, opa, não dá para ser jogador mais, então eu vou tentar ser treinador. E aí eu abri a primeira escola, há alguns anos atrás, abri a primeira escola. E aí, quando a gente entra para dentro do nicho, né, do negócio, a gente vai percebendo, a gente vai estudando um pouco o mercado. Uhum. E aí eu percebi que ainda hoje, embora melhorou muito, tem mudado muito isso. E na minha época, né, quando eu comecei, se a gente fizesse eu fiz uma pesquisa. Primeira prateleira, Série A e Série B, vamos dizer assim, do futebol brasileiro, não tinham teóricos. 95% eram ex-atletas. Entendi. E aí, para eu poder chegar aos teóricos que estavam nesse patamar já, nessa prateleira de cima, vamos dizer assim, os caras estudaram pra caramba, estudaram muito, mestrado, doutorado, pós-doutorado, curso do EFA, curso CBF, estudaram pra caramba. E aí, entendendo que ainda assim, aqueles que estudaram muito e ainda assim não conseguiam chegar. Hoje mudou muito, hoje se a gente pegar aí Série A, depois eu vou até fazer essa pesquisa, vou trazer esse dado. Se a gente pegar a Série A hoje, já aumentou. Uhum. Já temos um número maior de treinadores. Tá mudando, tá dando uma inversão, né? Isso. E aí, no que eu percebi isso, hoje melhorou. Né? Só que aí eu já tô em outra pegada. E aí foi aonde que eu fui buscar escola de esporte. E aí eu tive uma mudança de chave na minha vida, sabe? E aí... Conta pra gente. Tem um cara que hoje é renomado em Minas Gerais e até no Brasil, chamado René Salviano, foi diretor do Cruzeiro, hoje é diretor da Hatmap, que busca patrocínio, cara renomado no mercado. Enfim, e aí Isso aí, ó, aproveitando aí, vamos convidar o René. E René, sinta-se convidado, viu? Podcast Entre Temas. Aqui, ó, já tem... Você virou referência aqui pro professor, hein? Eu não tive a oportunidade de falar isso pro René, agora tô falando ao vivo aqui. Então, e aí o René, eu tive uma reunião com o René
porque ele tinha uma empresa de gerenciamento de atletas. E aí, acho que era meio de campo, né? Era meio de campo na época. E aí eu procurei, eu tinha alguns jogadores de potencial, falei, vou procurar o René para ver se ele consegue me ajudar. E aí num bate-papo, num café desse, tomando um café, ele pegou, e eu perguntei para ele, René, me conta uma coisa. Eu estou no futebol há 4, 5, 6 anos, e estou tentando entrar na prateleira de cima e você já entrou na prateleira de cima. Para quem não sabe, o René tinha uma empresa de placas, mexia com publicidade na época, eu não sei se ainda está hoje, mas enfim. E aí ele virou e falou assim, Frajola, eu fui estudar o mercado de futebol e aí eu percebi que tem muito amador. Aquele que se organizasse de forma profissional, ele estava 10 passos na frente. E na hora que ele me falou isso, gente, o Cláudio, muito louco. Isso foi uma mudança de chave da minha vida, porque na hora que ele me falou isso, e aí me enquadrei naquele amador que ele acabara de falar. E aí eu falei, opa, caramba. Tem que tomar um posicionamento em relação a isso. E foi isso que eu fiz. Alguém que está na prateleira de cima com extrema competência, que no caso é o René, né, que ainda é competente, mas naquela época já foi um inspirador. Total. Esse cara foi uma mudança de chave na minha vida, porque aí eu virei para ele assim, opa, então eu também sou um dos amadores. E aí eu deixei o meu sonho de ser treinador profissional e falei, vou focar no que eu trabalho hoje, no meu nicho hoje. E o que eu posso fazer para que o meu nicho, que eu seja a referência no meu nicho, que é escola de esporte, escola de futebol, escola de vôlei, natação e por aí. E aí eu fui estudar, e aí eu fui me qualificar, eu fui a buscar conhecimento para eu poder virar essa referência e subir essa prateleira. Entendi. Professor, qual o maior problema que você vê hoje nas escolas de esportes aí? Essas escolas de esporte tradicionais, a gente sabe, porque assim, muitas escolas dessas aí ficam estagnadas mesmo, fica naquele limite ali. Você disse aí que teve inspiração. O que é o diferencial dessa escola sua, da sua metodologia? Qual que são os maiores problemas que você vê nessas escolas tradicionais? Então, Cláudio, são vários. Hoje eu vou te falar que são vários, tá? Vou falando aleatoriamente aqui, e aí se você quiser aprofundar, a gente aprofunda em algum, beleza? Vamos lá. Por exemplo, um dos problemas hoje que a gente tem muito, cara, competições, o pessoal não tem respeitado o que você combina de nível técnico, sabe? Você combina com o adversário assim, por exemplo, tô levando meus meninos nível escola, mas é meninos que não têm disputado competições. E aí na hora que você marca com um adversário, uma outra escola, aí os caras trazem nível altíssimo. E aí eu tomo de 5, 6, 7, 10-0, 10-1, e aí vai explicar para o pai que eu marquei com ele um nível e ele não respeitou. Primeiro, esse é um problema que a gente tem visto. Recorrente, né? Outro problema que a gente tem visto, princípio ético, zero. Você faz uma formação, você trabalha ali, você batalha, você faz o menino chega na sua escola muito cru, muito iniciação, assim, porque eu não gosto de falar que o menino é ruim de bola. É trabalhável, qualquer coisa que a gente for fazer, hoje eu não estou bem, mas trabalhando a gente vai melhorar, enfim. E aí o menino entra muito cru, não sabe nada, a gente passa por todo um processo com ele, na hora que esse menino evolui, chega alguém de fora e fala, vem jogar comigo, vai embora. Estou com um problema hoje com pais que não entendem o processo, não respeitam. Ô professor, tem até uma pergunta que eu vou chegar nessa aí, até que nós colocamos na nossa chamada aqui da sua entrevista aqui. Eu vou deixar ela um pouquinho só mais para frente, assim, chegando ao ponto dos pais, no momento, se eles atrapalham, se eles ajudam, mas isso vai ser num outro momento. Eu gostaria de saber aqui de você, professor, hoje em dia, na contratação de professores, na busca dos seus profissionais, como que você prefere eles? Você acha melhor buscar eles no mercado?
eles geralmente são professores que são ex-atletas, são estagiários. Como que é o perfil desses professores, da sua equipe? Excelente pergunta, resposta muitas das vezes polêmica. Vamos lá. O que acontece, Cláudio? A escola de esportes é um negócio muito sério, cara. É um negócio muito sério. A nível profissional, sim, né? Muito sério. Que é igual você comentou, tem muito amador. Porque você pode fazer com que o menino potencialize, vai para cima, e você pode causar uma frustração gigantesca. Uma questão psicológica mesmo, né? Uma frustração gigantesca psicológica e assim, de fazer tratamento. Pois bem, hoje, eu falo muito que depende de muito perfil. Hoje eu tenho trabalhando comigo ex-atletas, mas aí eu, dentro de um contexto de uma conversa, eu falei, olha, mas eu preciso que você estude. Por quê? Porque é muito polêmico isso. Porque os ex-atletas, muitos deles defendem o seguinte, que o cara que não jogou e não tem a expertise do futebol, falando do futebol, ou pode ser até do vôlei também, tá? Por exemplo, eu sei jogar vôlei, mas não tenho tanta expertise. O meu toque do vôlei, Breno Marques vai ser um convidado também, depois eu vou trazer sim. É ex-atleta de vôlei, estava com o meu sócio em uma operação até pouco tempo atrás. Conheço o Breno, extremamente profissional, uma pessoa, jogador de vôlei, né? Quase 2 metros, se não tem 2 metros, assim, um amor. Eu vou te dar um exemplo. Para ensinar eu sei toda a metodologia de ensinar um aluno a fazer o toque, mas o meu toque é péssimo, mas eu sei ensinar, né? Seria a teoria e a prática, né? Prática. E aí o jogador de futebol, muitas das vezes, ele tem só a prática. Aí se perguntar para ele o que é uma pliometria, o que é um ciclo de alongamento e encurtamento, que é uma questão mais técnica da fisiologia, ele não vai saber. Ele sabe o que fazer. Vamos dizer assim, ele tem realmente a prática, ele é o professor na prática, ou seja, é aquele professor que ele vai atuar e os alunos têm que ver. Mas se for para ele ensinar de forma metodológica mesmo, de forma profissional, não vai saber, né? Vai ter dificuldade. Pode ser que Não é que ele não vai saber. Isso. Se ele buscou conhecimento e entender o porquê. Eu sei que eu tenho que fazer isso no treinamento lá na base ou no profissional, e aí muitos deles procuram, tem muitos deles que buscam esse conhecimento. E aí eles defendem isso, que muitos professores têm formação, pós-graduação, mestrado e outros cursos, mas não tem a prática. E aí os teóricos defendem, o cara tem a prática, mas não tem a teoria. Entendi. E aí eu falo muito que é muito perfil da escola, de onde você está colocando e o perfil do profissional. Porque, por exemplo, como eu disse, eu tenho professores hoje que são formados, tenho estagiários e tenho ex-atletas. Entendi. E aí esses ex-atletas eu mostrei para eles a importância do conhecimento teórico. E aí o que é muito importante, que é muito legal. Porque aí na hora que eu chamo eles para dar um treinamento para os meus estagiários, para os outros professores, e aí esse cara, ele mostra um pouquinho da parte prática que ele viveu. Só para fechar, tá muito difícil achar profissional bom no mercado, com um perfil que entende o processo, que respeita, porque eu falo muito assim, gente, eu gosto de criança. Não tem que só gostar, tem que saber lidar. Tem que saber a hora que puxa a orelha, a hora que abraça, que acolhe, mas falar o que tem que ser falado. Tem que puxar a orelha, sabe? Entendi. Isso aí acaba que é um limite mesmo, né? Professor, como você trabalha com escolas de futebol, com bandeira de clube mesmo? Pergunto, escola de esporte com bandeira de clube ou marca própria? Qual que é a diferença? Vou dizer assim, você vincular a um clube já existente aí, que já tem uma metodologia, toda uma circunstância aí de treinamento,
posicionamento de mercado ou a marca própria? E eu sei que você tem escolas de esporte... Dos dois lados. Isso, você tem algumas escolas com bandeira de clube e escolas de esporte com, né, própria, vou dizer. Boa, excelente pergunta também. Vamos lá, essa pergunta eu vou ter que resumir, tá? Para não ficar uma resposta muito longa. Vamos lá. Bandeira própria, marca própria. Eu tenho uma empresa que se chama Atleta em Foco. A minha bandeira, qual que é a vantagem? A vantagem é que as decisões são puramente minhas. A metodologia, minha contratação, eu contrato o perfil que eu quiser, não tem, né, um entrave, eu não tenho muito que... Eu não tenho que pagar royalty, eu não tenho que comprar título muitas das vezes. Eu posso fechar um boné com uma empresa X, ou uma formatação de um uniforme, uma sim. Você tem autonomia total na gestão. Porém, eu não tenho uma marca forte por trás. Eu não tenho todo um aparato... O know-how mesmo, né? De um clube me dando um suporte metodológico, um suporte de marketing, enfim. Então, esse é um ponto. O segundo ponto aí é do outro lado, que é a parte da bandeira. Hoje eu tenho bandeiras do América, né, do América Mineiro, e tenho da Juventus da Itália. Como você falou no início, eu gerenciei junto com o Eloy Assis as escolas do América por 6 anos. América mesmo, né? E aí eu que era responsável por abertura de novas escolas, treinamento, consultoria, tanto na parte técnica quanto na parte de gestão, né, com o gestor da escola, com o administrador, enfim. E aí o que acontece? E aí tem todo um aparato, como eu acabei de falar, vocês viram? Que aí você tem a consultoria, você tem o treinamento dentro do CT, você tem alguns benefícios dentro do clube, então você tem alguns prós que são muito bons, né? Se tratando da Juventus, eu participei de um treinamento no ano passado com um treinador da Juventus, um italiano, veio no Brasil para dar um treinamento para a gente. A questão metodológica. Então, assim, é muito legal. Tem toda uma estratégia de marketing dessas grandes bandeiras para fazer com que a gente potencialize o nosso negócio, porque afinal de contas é um negócio. Tem que ser tratado como negócio. Professor, aproveitando aí, se tivesse que resumir para um pai, o que diferencia uma boa escola de esportes de uma escola ruim? Né? Vou dizer assim, porque tem as escolas de esporte, vão lá, vinculadas à marca, nós temos escolas de esporte com marca própria, então você já fez até a diferenciação. Agora, para um pai, o que vai diferenciar uma escola boa de uma ruim nesses dois cenários? Ok, vamos lá. Deixa eu só para fechar a última pergunta, que é a questão do contra. Tem o pró e o contra. O pró eu já falei, o contra você não tem tanta autonomia, porque material tem uma empresa que te atende, a questão de marketing, você tem que apresentar para o clube, ou o clube já manda para a gente, e aí você fica meio travado. Então, assim, tem algumas coisas que é o contra. Mas, agora, respondendo a sua pergunta, é a seguinte, é muito subjetivo. Vai depender muito, cara, do que o pai procura. Tá, mas como seria um primeiro passo para projetos sociais? Fazem um baita trabalho. Mas como que seria o primeiro passo, então, para um pai ir no mercado buscar para colocar o filho? A não ser simplesmente assim, a escolinha aqui da rua de trás, aqui da rua da frente, tá pertinho. Ele pode ir lá pertinho. Mas ele quer colocar simplesmente o filho para fazer uma atividade física, ou ele quer se tornar atleta. Isso. Ponto. E aí é isso. Tem projetos sociais que fazem um baita trabalho, tem projetos sociais que o menino vai para lá, o professor deixa o menino correr, suar, cansar. Tem escola de futebol, muitas das vezes até de bandeira, viu, Cláudio? É de bandeira. Tem excelentes profissionais que têm um aparato técnico fantástico, físico, cognitivo fantástico.
e tem escola que o professor meio que deixa brincar. E aí, o que o pai tem que fazer? É fazer um contato com a escola, conversar com o gestor e fazer um bate-papo. Aham. E aí ele vai entender o objetivo daquele local. Um exemplo, quando eu falo que as minhas escolas, o meu trabalho, eu trabalho com formação humana através do esporte, eu não estou dizendo que eu trabalho só com formação humana. Sim, Eu não estou dizendo isso. concilia, eu trabalho também, como consequência do meu trabalho, eu vou formar atleta. Ponto. E aí eu deixo isso muito claro. Só que a formação humana, ela é o meu propósito principal. Isso tem valores que são inegociáveis. Aham. Sabe? Então, essa entrevista, na hora que o pai chega pra gente, e aí na verdade, eu devolvo a pergunta pro pai. E aí, o que você busca? O que você busca? É cansar o menino, é atividade física, é uma expectativa de futuro Qual atleta. É o seu contexto? Porque não adianta nada, Cláudio, eu chegar um pai lá com um laudo médico, que o menino tá com os exames clínicos Alterados? e aí eu chegar lá e falar que a gente disputa campeonato XYZ, não é isso que ele busca. Às vezes não é nem o perfil da própria criança, né? Do adolescente. Não é isso que ele busca. Ou o contrário, eu chego falando que nossa proposta, a nossa busca é de formação de atleta, formação humana através do esporte e tal. O pai, não, mas então você não disputa campeonato? Você você não vai formar o meu filho atleta? E aí eu já, na hora que eu mostro a nossa organização, e aí ele entende que, então não é só formar atleta, é uma formação humana, é um negócio mais completo. Mas olha para você ver como que o negócio é complexo. Teve um pai que virou de uma das minhas escolas, teve um pai que virou para um professor meu, que virou e falou que não concorda com a Faiola, que a formação humana, ele e a mãe dele cuida em casa. Sim, é diferente, né? É uma educação, né? Desculpa, mas isso aí eu não concordo, porque se o menino vem na minha escola e eu deixo meus professores todo avacalhado, sem uniformização, e aí dá um trabalhinho meia boca, fala palavrão, agride o próprio colega lá Não concordo. E aí a gente tem sim um contexto educacional que a gente precisa auxiliar. Sim, não, eu acredito que sim. Agora, então, Marcelo, até aproveitando aqui, como que você analisa hoje a questão ética? Olha, presta atenção, hein? A questão ética dentro das escolas de esporte, especificamente a de futebol, mas de um modo geral nas escolas mesmo de esporte, vôlei, handebol, natação. Como que você vê essa questão ética? Pois é, eu até dei uma entrada no início numa pergunta nessa questão ética. Está muito complicado. Muito complicado. Treinador professor que divulga literalmente para o seu público, para os seus alunos, chama seus alunos, vê seu filho, o menino, tem um garoto seu que está jogando, está fazendo uma baita competição. Cara, se ele está fazendo uma baita competição, é porque o trabalho está sendo bem feito na escola que ele está. E aí o cara pega e chama o pai e fala, leva esse menino para disputar campeonato para mim, sabe? Tá bem complicado. E aí dentro da questão dos campeonatos que eu falei, você marca um jogo, por exemplo, eu marco um jogo com você, tá, Cláudio? Faz conta que você também tem a sua escola. E aí eu virei e falei assim, escola com escola, né, que você tá falando? Eu tô marcando com a sua escola. Ok. E aí você vira para mim e fala assim, eu vou levar só os meus meninos de iniciação. Beleza? Uhum. E aí você leva, o que você espera que eu faça? Equipare o nível, né? Vou dizer assim, meninos iniciando contra os jovens, as crianças iniciando. Perfeito. E aí o que acontece? E aí o que eu vou fazer? Eu vou convocar esse contexto. Beleza? Ok. E aí quando eu vou jogar contra, hipoteticamente, numa escola sua, tem menino seu dando chapeuzinho e fazendo gol de bicicleta. Desmotivo, na verdade, o que acontece? Vai desmotivar a outra equipe, né? E aí vai explicar. Aí você traz um problemão para mim, porque vai eu explicar para os pais que você não cumpriu
com o combinado. E aí tem algumas competições que a gente disputam aí Brasil afora, cara, os caras fazem enxerto. Ele leva lá na categoria do sub-11, por exemplo, tá? No sub-11. E aí na hora que você vê lá, chega o menino lá, eu quero falar, quem que é o professor Cláudio? Quem que é o professor Cláudio da escola tal? Ou seja, vai jogar pro Cláudio, mas nem é jogador dele, ele enxertou. Entendi. Para tentar subir o nível dele, para mostrar. Ele ganhou a competição. E aí ganhou a competição, não, legal, parabéns. Tinha 2 jogadores que de fato é dele. Na verdade, eles esquecem que aquilo ali é uma escola de futebol, uma escola de esporte, que seja no vôlei, né? E quer ganhar a todo custo, né? Vou dizer, então não está se portando como uma escola profissional. Quer ganhar. Ele quer ganhar. Nossa, aí vai para as redes. Então, na verdade. A escola do Cláudio, é hipotético. Sim, claro. A escola do Cláudio ganhou o campeonato X de 7-1. Na verdade, isso aí, então, acaba. 2 jogadores de fato é assim. Na verdade, isso aí acaba, então, que são treinadores frustrados de não ser profissionais, ou seja, professores frustrados que querem ganhar a todo custo, não tiveram competência, talvez, de estar lá em cima disputando mesmo um campeonato profissional, atrapalha aquela iniciação dos jovens, dos adolescentes que tem uma expectativa, acaba frustrando. Total. E aí eu vou te falar mais. É muito louco. Pensando no business, negócio, sabe o que está acontecendo? Essas escolas que estão ganhando tudo, aí é um efeito manada. O povo vê que a escola do Cláudio está ganhando tudo, opa, vou para a escola do Cláudio. Entendi. Vai tudo para a escola do Cláudio. Pensando no business, tem dado resultado, só que esse resultado ele é momentâneo. Tá maquiado ali. Porque na hora que, vou dizer assim, tiver um campeonato sério, que esteja valendo alguma coisa mesmo, e declarado, vai valer tal coisa aqui. Você vai colocar os atletas lá, 2011, contra um 2011 ali, sem ser enxertado, alguma coisa assim, ele não tem o nível pro 2011, ele tá no nível abaixo porque ele foi maquiado jogando sempre. Mais do que isso. E aí você levou o seu filho para lá, porque a escola do Cláudio está ganhando tudo. Beleza? Aí começa o campeonato. Seu filho foi convocado? Não. Por quê? Porque ele não vai estar no nível. Ele buscou de fora lá meninos que são bons pra caramba, de escola X, Y, Z, pra jogar. Seu filho nunca é convocado. Sim, entendi. E aí, o que acontece? Ele fica lá 2, 3, 4 meses e fala, opa, que não me interessa, meu filho nunca é convocado pra jogo. Então, deixou o resto. Ele não pegou a experiência, não pegou a expertise, e acaba que o pai, então, ele queima essa etapa aí, perde tempo, viabiliza financeiramente lá outra escola. E aí vê que a escola, o propósito é totalmente... Entendi. Contrário ao que ele pensa. Então... Próxima questão aqui. Quais são os mitos mais comuns na formação de atletas? Quais são esses mitos aí? O que tem esse mercado de mito aí? Quem nunca viu um menino assim jogar, isso aí eu tô falando é Brasil afora. Tem um menino ali, só dele pegar na bola, ele deu 2 toques na bola, você vê que o menino vai ser jogador. Já vira lá, vai ser isso aí vai ser profissional. Próximo o Cristiano Ronaldo, já ouviu isso? Ronaldo Gaúcho, fenômeno. Já ouviu falar disso? Já, muito. Já, ué. Não existe. Eu nunca trabalhei na base. Trabalhei no América, gerenciando as escolas junto com o Eloy, enfim. Mas só que acaba que a gente tem conhecimento, porque a gente está dentro do clube, e a gente tem reuniões periódicas com o pessoal da base. Porque... Então, peraí, professor, então quer dizer que aquele criança que está ali num campinho, que você vê ali aquele talento, não quer dizer que... Cara, é muito complexo. Então eu vou dizer assim, esse aí vai ser o próximo Ronaldinho, tô vendo aqui. Ele pode se tornar, mas não quer dizer que vai se tornar. Tem uma valência nas bases dos clubes, que é relação com bola. Aham. Mas é vago, né? Relação com bola. Cara, é um menino
dominar uma bola, é o menino dar um passe com a perna esquerda, com a perna direita, é um domínio com a perna direita, é um domínio com a perna esquerda, ele tem todo um repertório motor, e aí, mais do que ele ser muito técnico, a tomada de decisão. Aham. Então, o que diferencia esses grandes jogadores aí Total. Vou dizer, nossos anos 2000. A hora que eu dou o passe, a hora que eu vou cavar, a hora que eu chuto no canto direito, no canto esquerdo, que hora que eu vou estourar essa bola, que hora que eu vou no corpo do jogador. Então é muito mais complexo. É óbvio que nós que estamos no futebol no dia a dia, a gente vê em algum lugar, num campinho, e aí você vê um menino diferenciado, diferente, aí você já faz esse cálculo desse programa, então que ele tem. Opa, esse menino, se trabalhado dentro de todo um contexto, esse menino pode chegar? Pode. Sim, né? Tem o potencial, né? Tem o potencial. Pode. Só que você concorda comigo também que, vou dar um exemplo, a gente está em Minas, eu vou dar o exemplo de Cruzeiro e Atlético, falando do futebol especificamente. Sim. Cruzeiro e Atlético. O perfil de jogo do Atlético, aquele jogo mais aguerrido, de mais velocidade, de vai para cima, de raça. Sim. Tem alguma dúvida? Não, isso fica sempre evidente. O Cruzeiro sempre foi aquele jogo mais tático. Não é o raçudo, mas é o que trabalha a bola. Posse de bola. Então, o Cruzeiro é tipo assim, o time do Cruzeiro, ele tem tipo um objetivo, e o do Atlético vai assim, vamos pra cima. É diferente, tem jogador que joga no Cruzeiro, um baita jogador que se for jogar no Atlético não vai encaixar. Porque o perfil do clube é diferente. Então, depende. Então, costuma muito a gente mandar um jogador. Olha que legal isso, viu? Dono de escolas de futebol, principalmente futsal. América, mandei um jogador pro Cruzeiro, não foi aprovado. E aí mandou pro América, o menino foi aprovado. O Cruzeiro não sabe de nada. Não, é perfil. Até o que o clube busca, né? Não, o Atlético não sabe de nada, não. Mandei o jogador pro Atlético, não foi aprovado. Mandei pro Cruzeiro e pro América, aprovou. Chegou lá no Flamengo, às vezes o Flamengo lá dispensa, vem pra cá e tem sucesso aqui no time lá do Rio Grande do Sul. Isso. E aí, muitas das vezes, dentro do clube, dentro do perfil, o menino é reprovado. E aí, geralmente, o coordenador de captação chama, né, o pai ou o professor e fala, olha, esse menino é muito bom, cara, muito bom. Porém, dentro do clube hoje, a gente tem algumas peças que já estão com mais bagagem, já estão rodando, então a gente não tem lugar para encaixar esse menino hoje. E aí dispensou, não é porque o menino não tem qualidade, é porque dentro do clube já tem todo um conceito lá, já tá cheio. Entendi. Professor, então até pegando um gancho aí, eu vejo muito na internet, em alguns programas de televisão, já até ouvi isso aí, que hoje no Brasil tem uma leva de jogadores de futebol, não na comparação de antigamente, porque hoje está tudo muito fácil. Campo, graminha cortadinha, depois do treino tem uma banheira de hidromassagem, e isso aí deixou o pessoal... Chuteiras, material esportivo altamente... Aquela brincadeira lá, cheio de atleta Nutella. E antigamente, década de 70, 80, 90, alguma coisa dos anos 2000 ali, Zico, Pelé, Rivelino, Garrincha, Careca, Romário, Zico... Era uma galera que veio da base sofrida, não tinha esses negócios. Você vê em documentários, vídeos aí, era uma chuteira, aquele couro quase rústico ali. Só que nesse período nós tínhamos excelentes atletas, artistas com a bola no pé. Artistas. Por que isso hoje? Quer dizer, essa facilidade hoje, esse mamãozinho com açúcar hoje, deixou essa geração aí menos talentosa. Muito óbvio, tá, professor? Até deixando claro que não estou generalizando não, viu, gente? Mas na hora que você pega aí pelos times do Brasil, pega lá, assim, aqueles titulares ali, 11...
Quantos ali de 11, pro Brasil inteiro aí, são talentosos? Talento. Vai ser um ou outro. O que é a diferença? Isso faz diferença, professor? Os teóricos da internet, inclusive treinadores de futebol ou jogadores, eu já ouvi falar isso, viu? Que tem que botar esses meninos para jogar em campo de terra. Arrancar a tampa do dedão. Enfim. O que eles falam? O que eles acreditam? Esse público que acha que o campo de terra de fato faz um diferencial. O conceito deles o campo é muito irregular. Pelo fato do campo ser irregular, a bola pega numa pedrinha, a bola sobe e aí você sempre tem uma surpresa ali. Você tem que ter um recurso motor para poder jogar nesse campo. Às vezes até previsionar, né? Total. É o tempo inteiro, tá? Buscar recurso para poder dominar essa bola, ou dar um tapa na frente para fazer um cruzamento, e aí tirar ela de uma área que está com água, que está com lama, uma grama alta, e aí isso é legal, isso acontece. Sim. Tá? Eu já joguei muito em campo de terra. Só que, e aí eu vou traçar um paralelo dentro do que eu já pesquisei, que eu já busquei de informação, que não é o campo de terra que de fato faz a diferença. E muitas das pessoas nunca pararam para refletir sobre isso. Vou fazer uma provocação para ti. Os meninos hoje, das grandes metrópoles, têm a oportunidade de brincar na rua? Muito pouco, né? Muito pouco. Isso pelo Brasil inteiro, eu vou dizer, dentro de um quarto, um videogame, um celular. E há 20, 30 anos atrás? Era na rua. Você está falando de diferença, né, professor? Então, antes lá atrás era uma peladinha na rua. Não tô falando de futebol. Sim, uma queimada, uma corrida. De vôlei, arremessado num balde, amarrado num aro de bicicleta, num poste, para poder arremessar no basquete. Ou seja, o que você está querendo dizer, até a situação que levava esse jovem lá do passado lá a conseguir construir alguma situação, até para eles divertirem, tinha que sair fora da caixinha, é isso. Era assim, você vai naquela peladinha na escola, no meio da rua ali, entre os amigos ali, não era simplesmente só jogar a bola e fazer gol, você tinha que estar atento se viesse um carro, se o cachorro do vizinho aparecesse. Verdade, tem fundamento, viu, professor? Eu tive uma palestra com o saudoso Adilson Batista. A gente trabalhou junto no América, eu tive uma palestra com ele, foi muito legal. No final da palestra, para fechar a palestra, ele mostrou pra gente um vídeo fantástico. Depois eu vou tentar achar esse vídeo e te mando pra você postar aí. Muito legal. É um vídeo de uma peladinha de rua, golzinho de chinelo ou de pedra, não sei, chinelo é pedra. Bem rústico. O menino, ele recebe um passe pelo alto, a bola estava saindo na junção ali de lateral com linha de fundo, e ele estava atacando. Ele correu, ele pisa na beirada, um bueiro aberto, ele pisa na beiradinha, bem no rumo do bueiro aberto, ele pisa na beiradinha, ele tem que calcular o tempo que a velocidade que a bola está vindo, a altura que a bola está vindo. Ele pisa no meio-fio, na guia mesmo, né? Saindo do bueiro, ele pisa no meio-fio, vira o corpo, ajusta o corpo, domina a bola, olha pro goleiro e tira do goleiro. Não era simplesmente receber o passe. Fazer uma pergunta, e aí é fantástico esse vídeo. Aí o Adilson pega e fala pra gente, olha a quantidade de informação em milésimos de segundo que esse garoto teve que absorver, lá e tomar a decisão. Olha pra você ver, numa peladinha de rua. Então, o que eu estou trazendo para vocês hoje os meninos não brincam mais na rua. Entendi. Exceto nas grandes comunidades, periferias ou nos interiores. Sim, claro, existe sempre ainda tem a oportunidade de jogar na rua. E aí a gente saía da escola, quem estudava de manhã, cara,
Já almoçava correndo, já ia para soltar papagaio, andar de bicicleta, brincar de futebol na rua, brincar de queimada, de vôlei. brincar de vôlei, de basquete. Tudo improvisado. Totalmente improvisado. E aí, olha pra você ver que legal. Tinha chuteira nessa época pra jogar na rua? E aí, azeira descalço. Você concorda comigo, Cláudio? Que pra você dar um chapéu, tá descalço. O pé você não quer machucar o pé. Então você tem que ter todo um recurso, uma adaptação do seu corpo ali pra você conseguir dar um chapéu. Você fazer uma tabelinha com meio fio. Então, isso a nossa geração, e ainda hoje, como eu disse, em alguns interiores ou em algumas comunidades, isso ainda é possível. Hoje, você já ouviu falar também, vou fazer uma pergunta, você já ouviu falar em que os moleques bons de bola que estão na periferia, que estão lá nas comunidades? Não, né? Você nunca ouviu falar? Ou já ouviu? Já ouvi. Você já ouviu falar. Por quê? Porque ainda nessas comunidades tem a malícia ali, né? Então, eu não acho que foi o campo de terra que fez isso, formar esse grande... Na verdade, foi um contexto. Porque na verdade, quando sumiram os campos de futebol de terra, sumiu junto aí a brincadeira na rua, tudo. Eu vou dizer assim, aquele rua. Criança dos anos 2000 para trás, aquele modelo, aquele formato já não existe mais. Então, vou dizer, só coincidiu então no período que os campos sumiram. Aí eu vou te trazer tem gente que vira e fala assim, que o Pelé foi o maior de todos os tempos. Eu não o vi jogar, mas os vídeos que a gente vê que o cara... Diferenciado, claro. Fora da curva. Isso aí é inquestionável. E aí tem gente que vira e fala assim, será que... O que seria de um Ronaldinho fenômeno, de um Ronaldo Gaúcho, nos dias de hoje? Aquele cara que tem todo um talento, aquele cara que tem a formação. E aí eu trago o que seria no dia de hoje. Teria esse mesmo talento, esse mesmo sucesso que eles tiveram? Talvez não, é muito complexo. Sim. Mas aí eu te pergunto, o que seria do Ronaldinho Gaúcho, do Fenômeno, do Kaká, do Robinho, desses caras da época que brincavam na rua, que tiveram essa oportunidade com toda a tecnologia que tem hoje? Acaba que poderia... De chuteira altamente levinha, que abraça o pé. Às vezes tem chuteira que é feita pro pé do atleta, né? Pro pé. Campos altamente tecnológicos. O que seriam desses caras? Eu acredito que seriam mais fenômenos ainda. É verdade. Porque tiveram a vivência de rua, tiveram o programa motor da rua. Da mesma forma, eu vou até fazer o inverso aí, né, professor? Às vezes, se a gente pegar um excelente jogador de hoje, de 2026, 2025, 2026, se a gente pegasse esse jogador diferenciado aqui e conseguisse colocar ele lá nos anos 2000, às vezes ele não faria nada. Eu não faria nada, ou então seria melhor do que o Cristiano Ronaldo. Verdade. É complexo, assim, mas é o que eu acredito. O programa motor da nossa geração, cara, assim, formou não só atletas de futebol, atletas de vôlei. A gente vê aí a era Giovanni, Tandy, Carlão, Hortência, no caso do basquete. Cara, pessoas fora da curva, né? Eram atletas fora da curva, né? Mas é porque eu acredito muito nessa questão motora que a nossa geração teve a oportunidade de viver. Vou dizer assim, não só os pais, até o treinador. O que pode queimar um atleta? Por exemplo, o que pode prejudicar um atleta no vôlei nessa circunstância? No futebol, no handebol? Essa resposta em dois. A gente conseguiu viver isso, carrinho de rolimã, enfim. Entendi. Professor, quais são os erros que os pais e treinadores cometem no dia a dia que podem queimar um atleta promissor?
professores. Vou falar de professores. Qual que é o maior problema que a gente tem hoje? Já treinei muito estagiário, muitos professores para poder estar dando aula ali na escola de vôlei, na escola de natação, que eu trabalho com outros esportes também. O maior problema que eu vejo, Cláudio, é que os professores, muitas das vezes, eles não têm o entendimento do que de fato é importante ensinar. Por exemplo, olha que legal, treinadores, estagiários, isso é importante para vocês. Olha que legal. Muitas das vezes o menino dá 10 chutes errados. E aí o professor, num contexto de aula ali, ele vai motivar da seguinte forma: pô, fulano, capricha. Não, você é capaz, eu acredito no seu chute. Aí o menino vai chutar errado de novo. E aí dá mais 10 chutes, errado de novo. Acertou. Só está motivando. Aí, pum. E aí o aspecto de correção. Na verdade, acaba que deixa o aluno aprender sozinho ali. Não, cara. Não pode, ele tem que parar e entender. Se é uma questão de motivar e corrigir. Moral, muitas das vezes é uma questão de o menino ele entra errado para a bola, o corpo errado para a bola. Ou ele está batendo no lugar errado, está pegando mais no fim do pé numa batida de chapa. Uhum. E aí o professor, ele como está lá com a turma lotada, 20 alunos, e aí no dia a dia, não, fulano, capricha. Não, você deu 5 chutes, 5 errado, pô. Entendi. Cara, essa é a nossa função. Então, um dos maiores erros que eu vejo é esse. Num contexto dos pais. Do vôlei. Uhum. Vôlei, por exemplo, tá? Se o professor não explicar e mostrar para o cara que vai receber um passe, que esse é uma recepção, um saque, vai vir um saque do lado de lá, ele vai receber esse saque, beleza? Só que essa recepção dele, ela é mais do que uma recepção, ela tem que ser um passe, ele tem que dar um passe para o levantador. Sim. E aí o levantador, ele já tem que fazer o cálculo, se ele vai dar um passe para quem está atrás dele, para quem dá uma bola curta de porque ele tem que porque ele vai ter que avaliar quem está no posicionamento do seu lado e em contrapartida até quem está no outro lado, no posicionamento do adversário. Só que ele, falando em escola de esporte, escola de vôlei, muitas das vezes o professor ensinou o levantador. Sim. Legal. Mas aí ele esquece de ensinar a malícia do negócio. O atacante para poder estar pronto ali para receber esse passe. Então, no futebol, os meninos, eu estou falando com propriedade, claro, 23 anos nessa brincadeira. Os meninos sabem jogar bola, não sabem jogar futebol. Que hora que eu abro, que hora que eu fecho o setor, que hora que eu avanço, que hora que eu entender, que hora que eu estou pressionado e vou quebrar o pé. Acaba então, professor. Uma dinâmica de um coletivo, o menino muitas das vezes, ele não percebe que ele está no 3 contra 1, num situacional, 3 contra 1, ele nem percebeu. E aí, 3 contra 1, superioridade numérica ofensiva. Cara, eu tenho que trabalhar essa bola para poder fazer dificuldade para o marcador, para eu conseguir executar, ou eu ou meu companheiro executar e fazer o gol. Percebe? E aí eu falo muito do entendimento do jogo. Muitas das vezes o professor ele não consegue ter essa percepção do que de fato é importante ensinar. Ele só vai para o aspecto motivacional. Ponto. Problema dos pais. Aí são totalmente duas perguntas. Cara, pressão. Pressão e pressão. Tem pais hoje, Cláudio, a nossa geração hoje está muitos, a gente conversa, está com um poder aquisitivo mais alto. Sim. Né? E aí o menino sonha em ser jogador, assim como nós, na nossa era. Professor, eu vou até encaixar aquela pergunta aí, nessa aí, já aquela na chamada... Que eu tenho certeza que vai dar muita polêmica aí. Professor, os pais hoje mais ajudam
ou mais atrapalha a criança ou adolescente? No vôlei, no handebol, na natação, no futebol. Isso aqui não é do futebol só, porque eu sei que as suas escolas abrangem outros esportes. Os pais mais atrapalham ou mais ajudam? Lógico, né? Tem situações e situações, mas estou falando de uma forma genérica aí. As duas perguntas se complementam. Isso. Né? Então vamos lá. Tem pai que ajuda pra cacete, mas ajuda muito. É atencioso, se tiver jogo na casa, né, na quadra que ele treina, ele leva. Se tiver a 200 km de distância, ele leva. Se tiver em outro estado, ele leva. Se tiver jogo... Tem pai, cara, que não leva se for em casa, se for na quadra que ele treina. Não leva. E aí, voltando... A nossa geração é perceptível, né? Pelo menos no contexto que eu vivo, né? A nossa geração tem um poder aquisitivo melhor do que os nossos pais tiveram na mesma proporção de idade, né? Hoje tem aluno meu, Cláudio, que ele treina comigo, society, treina futsal em outro lugar, ele faz natação, ele faz psicologia, tratamento com um terapeuta, com um psicólogo, ele faz inglês, ele faz personal com fulano, com ciclano, com beltrano. E aí eu te pergunto, que hora que esse menino é criança? Ele está sobrecarregado aí. Que hora que ele brinca? Ele não é criança hora nenhuma. Que hora que ele pode divertir, que ele pode errar, que ele pode sujar, que ele pode, né? E aí eu vou te falar no contexto de futebol, beleza? E aí o menino tá fazendo futebol, personal, treina futsal em outro lugar e treina campo em outro lugar, beleza? São professores diferentes. Cargas diferentes, vai ter professor que vai pegar mais pesado, vai ter professores que vai pegar mais leve, a pressão do professor em cima, da cobrança do professor em cima do filho, a cobrança da família em cima do menino, e muito mais que isso, a pressão dele mesmo, dele próprio, sabe? Então, hoje, nas bases dos clubes, tem muitos clubes que o menino com 13, 14, 15 anos com um baita potencial, Cláudio. Um baita potencial. Simplesmente não querem saber mais de bola. Com a pressão. Porque o processo dele foi tão desgastante, que ele não quer saber mais de bola. Eu já vi, professor, eu já vi em campeonatos de vôlei, né, de criança, de escolas de esporte por aí, de futebol, que o professor lá, o treinador, vamos chamar de treinador naquele momento ali, tá dando uma orientação ali pro atleta, lá no vôlei lá, passa ali, toca aqui, atenção ali. O professor está orientando e o pai está lá na arquibancada. Vai para cima, chuta, que não sei. Às vezes o professor que, vou dizer, olha só, o professor que está orientando, ensinando, recua para marcar. O pai está gritando lá. Às vezes com um palavrão embutido, chuta, vai pra cima. Ou seja, às vezes o pai quer formar o filho que está na posição de zagueiro, quer que ele vai lá em cima fazer gol, mas o professor, dentro da sua competência, já entendeu que a posição dele, ele tem um perfil de zaga, o pai quer que ele faça o gol. Isso não é pressão? Nossa, mas eu vejo isso, às vezes eu já vi isso atrapalhando. Eu já vi, professor, eu já vi em escolas por aí de futebol, um campeonato de sobrinho, de amigo meu, de filho de amigo, professores parar o futebol ali, naquele momento ali, um campeonato, porque os pais estão xingando o juiz de forma assim, demasiado mesmo. Isso, fugindo do respeito ali, e às vezes brigando com o professor, o pai brigando, ofendendo, às vezes, professor, você é isso, o fulano tinha que estar ali. Olha só, e como que esse jovem vai absorver isso? Você está entendendo que isso tudo é um contexto de pressão em cima do garoto? Porque o pai, muitas das vezes, ele traz uma frustração. Ele não conseguiu. Sim. Porque o pai dele talvez não tinha condição financeira. O mercado financeiro de hoje é muito favorável para um atleta profissional.
que o pai faz? Descarrega tudo. Vou botar dinheiro nesse menino, porque esse menino vai me aposentar. Aposentar os netos, né? É isso aí. E aí, hoje, criou-se no Brasil uma nova profissão. Pai e mãe de atleta. Que é loucura. Tem pai que abandona a carreira dele para dedicar, o menino já está numa base ali, e vai dedicar ao filho. Sim, sim. Que é importante também, se você tem condição. Mas o suporte é uma coisa, você parar tudo e aí, sabe, eu não julgo, porque cada um tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser. Enfim, é loucura. E aí, voltando. Então, hoje, você está entendendo que na hora que um pai está lá de fora, brigando com o juiz, ele está causando um estresse no treinador, no filho dele, nos colegas, no torcedor adversário, em todo mundo, cara. É loucura, é loucura. Voltando só um pouquinho nesse monte de atividade que uma criança de 8, 9, 10, 11 anos tem uma coisa no treinamento esportivo chamada de overtraining. O que é o overtraining? Conta para nós. O overtraining é o seguinte, é a carga de trabalho, a carga de treino é tão grande, Cláudio, é tão grande que o menino entra no overtraining. O overtraining tem toda uma questão aí de psicológica, se arrebenta com o psicológico do menino e além da questão física. Além da questão física, sabe? Então, e aí o menino, em vez de ele subir, progredir, ele vai regredir. Ou estabiliza. E aí ele é dispensado da base porque não está evoluindo. E aí o pai, mas aí é sacanagem da base está fazendo com o meu filho? Não, mas aí o pai, ele não percebeu que é ele que está arrebentando com o filho dele. É quase um burnout de criança, né? É isso aí. É essa pegada. Então, assim, um problema maior, eu não sei se você sabe, tem algumas cidades no Brasil afora aí, alguns estados que proibiram torcida de campeonatos de base, de campeonato de criança, por causa de loucura de pai, brigando com o juiz, chamando o adversário de gordinho, Sim. Eu já vi isso, infelizmente. Hoje as federações estão bloqueando a entrada de pais por causa disso. Tá loucura. Olha o ponto que chegamos, né, professor? Ô, professor, você tem alguma história relacionada a algum atleta seu que te marcou, que te mostrou que o seu método funciona? Vou dizer assim, porque você tem todo um diferencial. É bom, é ruim? Você que vai dizer pra gente aqui, qual que é essa resposta aí? Tem, muito legal. Que hora pra você ver, eu tô hoje jogando 4 jogadores que passaram diretamente nas minhas mãos. Na base, vários. Muitos. Inclusive no exterior. E olha que legal. Hoje eu tenho 3 jogando profissional. Os 3 eram da mesma turma. Todos os 3, 297 e 198. Aliás, não, os 3 são 97. O Alisson, o Jamerson e o Pedro. Os 3, na mesma turma, tiraram profissional. Tá coincidência. E um deles, que foi o Jamerson, foi o primeiro atleta que eu enviei para teste na minha vida, que não foi aprovado. Aquele que falou, né? Perfil de quem está captando lá. Foi aprovado, depois virou. E aí um deles, olha, é muito legal. E outro foi o Alisson, que eu mandei para teste na época no Cruzeiro, porque eu tinha uma franquia no Cruzeiro, não foi aprovado, e ano retrasado, ele estava jogando profissional no Cruzeiro. Que isso? Ou seja, que ele veio de outro lugar, né? Rodou, profissionalizou em outro clube. Entendi. Ô, professor, hoje no país nós temos uma situação muito preocupante aí, que é em relação à questão de exploração infantil, pedofilia, essas coisas. Qual que é a mensagem que você traz para o público de casa em relação a isso? Porque, poxa, nós estamos falando aí de professores, tanto professores homens, professoras mulheres, lidando com jovens, crianças, pré-adolescente e adolescente. E num mundo
né? Não vou falar que isso é um problema do Brasil, não, isso é mundial. Pedofilia, exploração infantil. Qual é a mensagem que você deixa pro pai, um conselho, uma orientação, uma observação? A leitura que eu faço sobre essa temática, que é uma temática importantíssima para você de casa, viu? O pessoal vira e fala assim, nossa, antigamente tinha, mas hoje está demais. Eu sinceramente, eu acho que antigamente tinha tanto quanto hoje. Era velado? Não só velado, porque hoje o acesso à informação é muito maior. Vou dizer, hoje, então, hoje aparece muito mais caro. O chamado boca do trombone, aí você vai pra internet. Primeiro ponto. Segundo ponto, cara, hoje ainda tem muitos casos. Não só no futebol, no vôlei, no handball, no natação, basquete, dentro de colégios. Sim. Colégio, né? Colégio regular. Sim. Então, assim, é muito complexo. E aí a orientação que eu dou. Tem muitos aí no mercado, infelizmente. A orientação é: papais e mamães, não achem nunca que isso não vai acontecer com vocês. Conversem com os filhos. Eu converso muito com meus professores, Cláudio. Converso muito com meus professores. Fazer um nome é difícil demais, demora anos. Para jogar ele por ralo, uma atitude impensada. Sim, Vou te dar um sim. exemplo. É regra dentro da minha escola. Uma coisa boa, bora para você ver que legal. Se um professor meu está dando aula, e aí está numa turma, a turma está em quadra, e aí ele precisou de ir no banheiro para fazer um número 1, né? Precisou urinar. Ele for no banheiro, se tem um aluno ou se tem uma criança lá dentro, se ele puder esperar os meninos saírem para ele poder entrar. Se tiver só um, né, na verdade, que você está falando, né? Se tiver 2, 3, um grupinho lá, no vestiário, não. Mesmo assim, eu peço para evitar. Por quê? Porque a criança talvez vai soltar uma brincadeira. Não, fui lá e vi o piu-piu do meu professor. Cara, não viu. E aí o coleguinha, não, a gente estava lá, a gente viu. E aí na brincadeirinha todo mundo viu. E aí, pode ser distorcido. Qual que é o contexto que viu, ou se realmente viu. Então, é regra. Meus professores, eles entraram no banheiro, ou eles esperam sair, ou viu que não deu, ou ele pede algum pai, alguém para ficar lá perto. Sim. Ou ele entra para dentro do box e fecha. Entendi. Não Sim, vai na cabine mesmo, né? Na cabine. Ele não vai para o mictório fazer um X dele. Entendi. Por quê? Cara, enfim. E aí o recado que eu dou para o papai e para a mamãe de casa é: conversem. Conversa. Meu filho tem 8 anos, conversa. Tem 11, conversa. 14, conversa. Isso aí hoje a gente vê, né, professor? Não só no segmento esportivo, até para aquela criança que está confinada dentro de um quarto ali, o pai tem que ficar atento, né? Porque no caso aí de uma internet, o outro lado da tela ali coloca a foto de uma criança na idade e pode ter uma pessoa lá maléfica lá com todas as más intenções. Professor, se você pudesse proibir hoje algo nas escolas de futebol, o que seria? O que você acha assim, isso não dá? Se fosse um poder decisório seu, muito óbvio. Ou que você faria na sua? Eu não vou falar nem a questão de proibição, Cláudio. E aí eu acho que tem muitas escolas clandestinas, tem muitas, porque assim, eu como empresário, eu vou te dizer o seguinte: não tem problema nenhum um pai, ele abriu uma escola de futebol. O problema é o pai que não tem a formação, não tem curso, não foi jogador, virar um treinador de futebol. E aí infelizmente, e aí eu vou fazer uma polêmicazinha, tá? O nosso Conselho Regional de Educação Física, muitas das vezes ele é muito omisso com relação a isso, sabe? E aí, cara, é loucura. Tem caras que não tem a mínima condição de dar aula, tá dando aula, cara. Não tem a mínima condição teórica, técnica, comportamental, falando palavrão, escambau, cara.
a gente precisava muito mais de um conselho mais ativo, de fato fiscalizar, porque, cara, tem muitos que tá na clandestinidade total. E acaba que, de certa forma, acaba queimando o mercado, né? Porque frustra uma criança ali que está com um professor realmente amador ali do vôlei. E grita com as crianças, com o adolescente, se porta... Fala palavrão. Não dá relaciona com mãe de aluno. Não dá um mínimo de condição, não fala aquela condição estrutural não, porque a gente sabe, tem condições, aí a gente até falou do campo de terra ao campo de grama sintética, mas assim, de conhecimento mesmo, conhecimento mínimo, educação mínima, né? Ética, vamos chamar assim, né? E já acabou aquele tempo, Cláudio, que o professor colocava 10 cones, e aí ia uma fila com 20 meninos, e aí eu pegava a bola, o menino tinha que fazer zigue-zague, interminável, dava a bola para o professor que ficava parado na entrada da área, e aí se ele rolasse para a direita, finalização de perna direita, se rolasse para a esquerda, finalização de perna esquerda. E aí eu te pergunto, quanto tempo que vai demorar para esse menino dar o segundo chute na bola? Não tem... 3 minutos, 4 minutos, cara. Você tem dois lados, você faz um trabalho ofensivo, um trabalho defensivo, um trabalho específico, técnico, um trabalho especificamente físico. Cara, tem 1 milhão de coisas para se fazer. Inclusive, até para deixar registrado, eu desenvolvi uma metodologia própria. Em breve vai estar no mercado, disponível no mercado. Muito legal. E aí dá um norte para que o professor ele consiga planejar a aula, eu fiz uma periodização, ele planejar a aula pelo mês, pelo semestre e pelo ano. E aí a gente garante que o menino, né, o aluno... vai passar por etapas obrigatórias. É como se fosse uma academia de musculação ali que tem aquelas fichas. Esse, né? Estou fazendo só uma analogia. Na segunda-feira você vai treinar braço, assim. Aí no próximo dia você vai treinar a perna. Ou seja, você não sai ali só treinando o braço o mês inteiro e esquece perna. Eu te falo mais, tá? É óbvio que não é pesquisa, mas é o que eu percebo do mercado. 10, eu vou pôr 10, vou melhorar um pouquinho. 20 a 25% dos donos de escola de futebol, professores de escola de futebol, fazem de fato um planejamento. Então, percentual baixo. Extremamente baixo. Muito amador. Lembra do início? Do René Salviano, que me fez pensar. Saiu da caixa. Tem o planejamento total e tem a metodologia. Ô professor, qual decisão difícil você já tomou com um atleta? Ou viu alguém tomar que deu certo? Aquela decisão mesmo assim, que olha, eu tenho que tomar essa decisão com esse atleta aqui. Que você viu alguém tomar essa decisão. E que no final deu certo. Mas é aquela assim. Tem um caso muito importante, eu não vou citar nomes. Mas é um atleta de base, hoje disputou a Copa São Paulo. Então é menor, né? Porque se fosse maior, a gente ia buscar aqui. Conta. Menor a gente entende. A Copa São Paulo, futebol júnior, esse ano agora, desse contexto que eu falei ali atrás, de um menino joga no lugar X, Y, Z, treina futsal, treina campo, personal e escambau. E aí eu chamei o menino, falei, olha, a família, falei, olha, cara, você vai matar seu filho. Matar não no sentido de matar, você vai matar o potencial do seu filho. Sim. E aí a família me ouviu. E hoje o menino é extremamente promissor no mercado. Inclusive com passagem de clubes europeu. Que legal. Ou seja, é quase assim, aquele não ali que era para melhorar, não era um não pejorativo, negativo. Ia dar overtraining, que a pressão que esse menino ia ter, ia matar ele, ia matar o potencial gigantesco que ele tem. Entendi. Professor, quem hoje se beneficia no sistema atual, nesse sistema atual de formação de atleta? Pode dizer, quem é que está se beneficiando desse mercado hoje? Boa pergunta. No curso de gestão da CBF que eu fiz um questionamento para o pessoal da CBF.
É o seguinte, eu achava muito injusto apenas os clubes terem o know-how, né, terem a chancela de clube formador. Sabe por quê, Cláudio? Olha para você ver. Hoje a gente tem pegado, eu tenho turmas de meninos de 3 ou 4 aninhos. Então, 3 anos. Tá? Sim, sim. Tá? E aí a gente pega um menino com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. Vou falar que com 12 anos, 13 anos, 14 anos ele está no clube. Porque o clube, legalmente, na base, é só a partir de 13. Tá? Então, com 13 anos, ele entrou lá numa escola, né, do clube, com 14 anos ele já está na base, beleza? E aí o clube pegou esse menino, potencializou, né, ele, e aí ele virou profissional, e aí na hora que é vendido lá na frente, o clube ganha o percentual, certo? E aí eu te pergunto, Cláudio, a escola de futebol que ensinou esse menino a jogar futebol ou foi o clube? Foi a escola, foi lá atrás. Então, Vou dizer, o antes base quase, Não é né? justo. Da mesma... Justo para conosco. Entendi. E pegou um mineiro com 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, sei lá, e fez todo um processo com ele que de fato ensinou ele a jogar futebol, a se posicionar, a entender se ele tem mais perfil defensivo, mais perfil de meias, mais perfil de atacante, de goleiro, não importa. A gente que entendeu isso, a gente potencializou o menino, já entregou... Moral da história, chegou lá e ele foi promissor, o mérito dele, treinamento dele, toda uma... Só que foi toda uma trajetória. Exato, eu não estou falando que a base não tem papel importante na vida desse atleta. Não, tem, claro, também. Tem muito, porque aí na base, e aí entra toda uma questão física, uma questão tática, Estrutural. Tática estruturada que vai potencializar o garoto ainda mais, né? E aí essa, na minha opinião, é a maior injustiça. E aí a gente tem buscado alguns meios aí, montar uma federação de escola de futebol, uma associação, algo do tipo, para que a gente tenha força junto à CBF para brigar por esse direito, que eu acho que esse direito não tem que ser nosso. A gente tem que seja 1%, que seja 2%, 3%, 5%, não importa. Entendi. Ô, professor, qual foi a maior mudança no cenário esportivo mundial, na sua visão, nos últimos anos? E que te faz refletir a respeito disso? Qual foi essa mudança aí, nos últimos anos mesmo? Vou falar de escola de... A sua pergunta é voltada à escola de esporte ou o esporte mundial? São dois contextos. Esporte mundial. Muito. A profissionalização. Hoje tem um profissional, uma nova profissão no esporte, que é o chamado de analista de desempenho, analista de mercado, que não se tinha isso lá atrás. Hoje o analista, ele já entrega para o clube, o diretor de futebol do clube, todo um diagnóstico de um atleta que está lá no clube X da Europa, ou da base de um clube X de São Paulo, do Rio, de Manaus. Ele já faz todo um mapeamento desse atleta e já entrega para o clube. Esse menino tem perfil do que a gente busca. Então eu vou dizer assim, já tem todo um histórico dele ali, ou seja, pelo papel ali, o conhecedor pelo papel ali se viu, não precisa de ver o atleta jogar, porque ele já sabe qual o potencial. É isso aí, é loucura o negócio. Então, entra em tecnologia, estudo. Com todas as deficiências do atleta. Se é deficiência técnica, se é deficiência tática, se é deficiência física, intelectual, cognitiva. Sim. É loucura. Né? Isso aí evoluiu pra caramba. Isso aí em vários esportes, tá? Tecnologia de natação. Cara, é loucura. Tem vídeos que filmam o atleta nadando e aí faz todo um diagnóstico para ver se a braçada dele está entrando um pouco errado. A inclinação de mão ali. No giro dele lá, no tempo de reação do apito, né?
e ele entrar a entrada dele na água é loucura, é surreal. Né? Dentro da escola de esportes, que é, né, o meu nicho, mudou muita coisa. Hoje, antigamente a gente recebia do pai no dinheiro e anotava no caderno. Hoje tem sistemas fora da curva, fantásticos, dentro que te ajuda a te dar suporte com vídeos, com toda uma gestão financeira, com cobrança automática, com planejamento de aula dentro do sistema. É loucura. Muita tecnologia. A escola de esportes hoje mudou muito. Entendi. Professor Frajola, dá um conselho hoje para aquele jovem, para aquela jovem que recém-formado, vai entrar no mercado, que queira abrir sua escola de esporte, que seja no vôlei, na natação, no handebol, no futebol. Qual é o conselho que você dá para ele entrar nesse mercado ou para se juntar a uma escola já existente? Qual que é o conselho que você dá para esse jovem? Boa pergunta. Não faça o que eu fiz lá atrás. Conta pra gente. Que é aquela questão do amadorismo. Vai estudar. Se quer vir trabalhar com vôlei, com futebol, com futsal, com natação, com lutas, não importa. Vai estudar o mercado. Vai entender o mercado. Faça um diagnóstico. Antes de tudo, faça um diagnóstico seu. O que você quer? Qual o propósito? Qual é o seu perfil? O que você entende desse mercado? E vai buscar conhecimento. Aí vai fazer curso, vai estudar, vai fazer pós-graduação, vai fazer o que for para você se qualificar. Não é virar mais um no mercado, né, professor? Exatamente. Porque se você, Frajola, não tivesse aquela virada de chave que você ilustrou para todo mundo aí, tivesse a capacidade mesmo de entender que, opa, eu vou ser mais um nesse mercado, se você não buscasse isso, você seria mais um no mercado. Exatamente. E aí, Cláudio, olha que loucura. O ano passado eu estava com 9 escolas. Chegou a ter quantos profissionais, atletas, jogando direto com vocês? Entre professores, estagiários? No ano passado a gente chegou a 43 colaboradores. Entendi. Então, assim, é muito complexo. Claro. Muito complexo. E eu fechei 3 escolas no final do ano. Então, olha pra você ver. Eu tenho todo o know-how, eu estudei, pesquisei, fiz diagnóstico. Mas aí muitas das vezes você tem que ter a maturidade suficiente de entender que você precisa dar 2 passos para trás, organizar a casa e voltar de novo. Uhum. E aí e veja só, igual você mesmo, professor, falou, estudou, tem uma trajetória, fez curso, não sei o quê, e ainda pode fazer uma leitura errada de algum cenário, né? Ou lógico, pode até fazer a leitura certa, mas no decorrer do caminho o cenário vira. É entender, opa... A especificação que você coloca errado, os profissionais que você coloca que não deram o perfil que você buscava, ou o local te traz um monte de empecilho na qual você inviabiliza o negócio. Então, é uma série de coisas. Eu falei, tem que buscar conhecimento, vai se qualificar e bora pro game que é bom. Tem espaço, né, professor? Professor, agora para encerrar, eu vou falar aqui, até triste que eu teria mais umas 10 perguntas, mas aí vai estender muito, a gente pode marcar para uma outra oportunidade. Qual a mensagem que você deixa para o público aí? Pais, alunos, atletas, estagiários, formados. Qual a mensagem que você deixa para esse público aí? Uma mensagem geral. Isso. A mensagem geral eu vou dar a seguinte, ó. Eu vou dividir isso aí também, tá? A mensagem geral é a seguinte. Tem que fazer atividade física. Precisamos cuidar do corpo. Quando eu falo corpo, eu não falo corpo só, perna, braço, né, coração, não estou falando isso, estou falando da saúde mental também, tá? A gente precisa cuidar, para a gente ter uma qualidade de vida lá na frente. Uhum. Ponto. E aí qualquer segmento, qualquer pessoa precisa cuidar do corpo. Primeiro ponto. Segundo ponto, agora, especificamente, eu tenho uma frase que eu gosto muito, Cláudio. Para os pais e alunos, eu falo o seguinte:
Olha que frase rica, tá? Confie no processo. Porque a partir do momento que você colocou seu filho, você confiou seu filho, a minha escola, não importa se é na natação, se é no balé, se é no vôlei, não importa. Você precisa entender que são processos. E aí muitos dos pais não confiam. Não quer dizer que entrou hoje, vai ter o resultado amanhã, né? Para os professores e atletas, alunos especificamente, aí eu tenho uma mensagem muito rica. É melhor estar preparado e não ter a oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado. É isso aí. É isso aí. Frajola, pega na minha mão, te agradeço, sem derrubar a bola, hein? Te agradeço aqui. Entre temas, pessoal, é muito importante vocês aí seguir a gente, compartilhar para os amigos, ativar o sininho. Isso aí pra gente é muito importante para o canal crescer, para a gente conseguir trazer pessoas tão importantes, tão ricas de informações, igual o professor Frajola aqui. Nós temos outras pessoas aí que nós vamos trazer, mas depende de vocês aí para motivar o canal. E não só motivar o canal ou a gente aqui da equipe Entre Temas. A gente precisa... Sim, a gente quer que, como eu já falei em outra oportunidade, a gente aqui no canal, a gente quer ofertar para vocês algo rico, algo de conhecimento, não ser um canal de trazer aqui qualquer pessoa. Lógico, qualquer pessoa pode ofertar alguma informação legal, mas a gente quer muito aqui que esse tema fica muito aí em evidência para vocês. Então é isso aí, Entre Temas, um abraço, fica com Deus. Episódio número 2, Professor Frajola. Curtiu o canal aí, viu? Compartilhar com os colegas. Um abraço.